Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo, as coisas aconteceram bem rápido e a primeira gravação está acontecendo. É o nosso primeiro episódio. Tô eu e a. Agora que eu sei o apelido é Nina, não vou mais chamar de Kai, é Nina. Essa loucura toda que a gente está construindo vai ser legal, Vai ser divertido. vai ser divertido. Quem vos fala aqui é Arthur, pode me chamar de Tutu, daqui pra frente vai ser Tutu. Estamos começando essa loucura toda que é o podcast do Papo Cueca. É um projetinho que nasceu há 2 meses, Muito rápido. muito rápido. Estou eu e a Karina aqui, eu vou deixar a Ká se apresentar agora, vamos falar um pouquinho da gente. Esse primeiro episódio é para isso, para a gente falar um pouquinho da gente, falar o porquê que a gente está fazendo esse podcast, quais são as ideias que vieram junto dele, o que vai vir daqui para frente. E só tem uma coisa para falar para todo mundo que assistir, que esse vídeo vai sair no dia 4 de novembro às 20 da noite, que vai ser Duca. Não vou falar palavrão porque o YouTube vai cortar. E isso vai ferrar o nosso engajamento já no primeiro vídeo. Ká, seja bem-vinda. Gratidão por essa loucura toda que a gente planejou. E foguete não dá ré. Isso é verdade. Isso é verdade. Então vamos lá. Vou começar me apresentando. Meu nome é Karina. Como o Tutu falou, todo mundo me chama de Nina. Eu sou psicanalista. Estou me formando em neuropsicanalista agora. O Tutu estava na clínica, estava fazendo um projetinho lá sobre homem-terapia, não sei o que. Eu falei, bora pro podcast. Vamos fazer um podcast sobre a saúde mental masculina. Já que tem muito sobre saúde mental feminina, vamos para masculina agora, né? Aqui a gente vai deixar bem claro que a gente não está falando de machismo nem feminismo. É um podcast tanto para homem e para mulheres, mas é mais para a gente entender esse universo aí um pouquinho masculino, né? E aí a gente chama o Tutu, que vai ser também uma cobaia nesse podcast. E vamos embora. Bora. Bom, eu tenho todos os ingredientes para estar aqui. Eu trabalho com TI faz 24 anos, eu já sou louco por natureza. Uma pessoa que era fechada, com problemas, e a gente nunca se enxerga. Então o intuito é esse, é engajar todo mundo para que a gente possa se enxergar um pouco, a gente possa ter um canal de comunicação. A gente tem um perfil no Instagram também. Muita gente está engajada lá, perguntando, poxa, o que vocês vão fazer? Outros já perguntam, legal, vamos ter um espaço para conversar. Então, assim, mesmo esse vídeo sendo gravado agora, a gente vai sair lá. Deixem os comentários, deixem as perguntas lá no vídeo quando vocês forem assistir. Nós leremos todas, responderemos todas. Se tiver algum tema, como a Ká falou, não é só para homens, apesar de ser direcionado, deixem os temas também, porque tudo que a gente faz vai respingar. E é isso aí. Vamos começar com o que, dona Karina? Me entreviste. Nome completo? Karina Pedroso Franza. Idade 45. A Ká, ela é psicanalista. Qual que é a sua especialidade, Ká? Depressão profunda, ligada ao pré-suicídio. Toque e relacionamento. Relacionamento eu deixo de lado, porque nem eu me resolvo em relacionamento, quanto mais resolver os outros, né? Então, eu deixo ele um pouquinho de lado. Mas, né, sugestões, alguma coisa, a gente conversa. E como é que é suicídio para homem? A gente fez pra gente lá no canal, a gente fez uma live há uns meses atrás. Como é que é esse processo? Não vou nem falar de depressão, essas coisas, como é suicídio, mas como é que é o processo de psicanálise para homem? É um pouco mais difícil. O homem, para ele se aceitar e achar que ele tá com algum problema, é um pouco mais difícil. Por quê? Ele já vem daquela parte, daquela crença de que homem não chora, homem não sente dor. Então, quando ele chega num estágio que ele procura uma terapia, é porque o negócio tá feio. A gente até estudou isso, né, Tutu? A gente viu que o suicídio é 80% mais em homens do que em mulheres, né? Então, isso é bem, bem alarmante, para dizer a verdade. É um processo de terapia, de aceitação, de saber que você pode sentir a dor, que você é um ser humano também, né? Não carregar as crenças que o homem não chora. Pois é. E você trata muito mais homens que mulheres, né? Sim. Eu tenho... Vou falar bem assim, 99% homens. Por incrível que pareça, por eu ser terapeuta mulher, né?
Geralmente a gente fala que talvez procuraria um terapeuta homem, mas pelo contrário, eu acho que se sente bem em estar falando, né? De estar desabafando com uma mulher. Eu faço sempre uma anamnese antes de falar com o paciente, porque para ver se ele se sente à vontade. Explica esse trem aí, esse nome Anamnese. Anamnese é uma pré-consulta, vamos colocar assim, para ver se ele está apto a passar com uma psicanalista mulher. Porque a gente está falando da fisiologia humana também. Então, a depressão ela causa também algumas coisas no corpo do homem que talvez ele não tenha coragem de falar. Então, ali ele tem que saber que ele é um paciente e ele está falando com uma, entre aspas, vamos colocar assim, uma doutora, né? Então, é isso. É bem tranquilo. E você, passando com uma mulher, como que é? Porque você passa com a Rosa, que daqui a pouco... Com a Damares, né? A Rosa daqui a pouco vai estar aqui. A Rosa é terapeuta por corner, né, meu? Tá lá. Então a gente pode falar assim que, antes de até responder você, a resistência está em chegar até o tratamento, não com a pessoa. Sim. E enxergar. E você acha que por que a gente não chega? Porque o homem é um bicho fela, né, meu? Crenças familiares. A mulher, eu falo que ela é mais mimimi, graças a Deus. Então ela chora, ela esbraveja, né? O homem não, ele veste a armadura do Homem de Ferro e tá lá. Eu sou bom, eu sou forte, eu tenho que mostrar que nada me atinge. Só que pelo contrário, né? A dor tá lá. Aí quando vem... Não, pra mim, tratar como mulher, eu até prefiro. Eu acho que é um antagonismo de conversa permissivo e... Eu não sei, porque eu também nunca falei com um homem, né? Então, assim, eu acho que viraria meio papo de boteco em um determinado momento. Uhum. Mas, assim, é um preconceito também. Eu tenho curiosidade de saber como é que é. Porque na nossa cabeça, e na minha principalmente, a gente acha que homem com homem se abre melhor. Sim. Mas não necessariamente. Né? Então, assim, eu hoje nunca tive problema. Eu acho até legal, porque eu até brinco que eu tenho um lado feminino muito latente, porque eu falo demais. Quando eu abro a boca, eu não paro. Apesar da timidez. Mas eu não vejo problema. Eu acho até legal por ser o antagonismo. Se não virar papo de amigo. E aí eu acho que virar papo de amigo, e assim, não pelo analista, mas por mim. Talvez perderia o foco em alguns momentos se a pessoa não soubesse lidar com isso, né? Até porque a psicanálise, para quem não sabe, gente, é um processo muito de transmissão. O psicanalista, ele ouve bastante, né, cara? Ele não tá ali para muito falar, mas muito mais para ouvir, né? Então, esse processo de ouvir, não sei até que ponto, acho que com homem daria certo. Então, assim, eu não tenho resistência nenhuma, tenho a curiosidade, né, de poder fazer, mas... Eu acho que tratar com mulher é melhor. É melhor. Eu tenho que passar, né, pela psicanálise porque eu trato pessoas, né? E eu preciso passar. Mas o primeiro psicanalista que eu passei, porque também já tive crise de pânico, depressão, era masculino. O Adilson. Ele que me inspirou a fazer a psicanálise. Sensacional, sensacional. E aí, só que daí, com o andar da carruagem, acabei indo mais para mulheres. Mas é técnica, né? Eu falo que é técnica. Quem decide a vida é o paciente. A gente ouve, a gente mostra onde está certo, onde está errado e trilha o caminho. Na psicologia não existe certo e errado, existe atitude e consequência. Então, o paciente ele tem que saber a consequência ruim e a consequência boa. Se ele vai ou não. Aí é com ele. E a procura orgânica hoje é muito mais homem do que mulher. Muito mais homem. Cresceu bastante. Bastante. Até em termos de adolescente, cresceu bastante. A parte masculina. Graças a Deus, né? A gente anda numa sociedade bem louca, né? Acho que a sociedade, a ostentação, as redes sociais, de você ter que mostrar que você é feliz, mas ir atrás dessa rede social.
né? Postar foto onde eu tô, onde eu não tô, o que eu tô fazendo, deixando de fazer. Na verdade, nós viramos escravos de uma rede social. E aí? Como que é isso? Como que é viver fora da rede social? Como que é você em casa sozinho? Com você mesmo? Com a sua solidão. Não vou falar nem solitude, solidão. Dependência emocional. Carência emocional, dependência emocional. Hoje quando a gente sai para bares, né? Eu sou roqueira, né? A gente sai para bares e eu falo que o bar é meu maior laboratório. Quando você entra num show de rock, é meu maior laboratório. Você vê a dependência emocional que tá em geral. É complicado. Eu não tô nessa vida boa já faz um tempo, né? Mas assim, eu vejo bastante gente comentando. Tem até um problema das pessoas terem medo de se aproximar de mulher, sabe, o chaveco de antigamente com questão de assédio, né? O negócio tá muito louco, né? Eu acho que isso nem existe mais. Não existe mais. Tanto é que a gente tem Tinder, tem Happn, tem InSeeker, acho que é, não faço ideia. Conheço nenhum São tudo desses. sites de relacionamento, né? Você tá dentro de um bar onde você tem, né? Dentro de um bar, num parque, sei lá, onde está em volta de um monte de pessoas, mas você não é capaz de chegar. Só que nesse mesmo momento você está sentado debaixo de uma árvore num site de relacionamento. E aí? O antigamente, falo que eu sinto falta, né? De a pessoa chegar, você conversar, levar para jantar, aquele friozinho na barriga. Não existe mais essa aproximação. Aí isso causa uma carência emocional fortíssima. Legal. Voltando pro nosso tema aqui. O que você recomenda? Assim, não dá para falar que é o momento certo, acho que não tem momento certo para buscar ajuda. Não. Né? Mas vamos tratar de sintomas. Quais são os sintomas que você fala assim, poxa, se você começar a passar por isso, ou começar a ter isso, sentir isso, você fala, cara, esse é o momento de você procurar ajuda. Existem vários. Você já trata o caso lá no extremo. Então você já está pegando lá o extremo e depois eu até vou pedir para você explicar um pouquinho o que são essa terapia de gatilho que você faz. Mas assim, os passos, momentos que você fala, ó, isso aqui eu não consigo ficar em lugar fechado, eu corro muito tempo, eu sinto o lugar, me dá vontade de sair correndo. Quais são os gatilhos que você fala, pô, gente, se você estiver assim, procura ajuda? Um dos gatilhos é esse mesmo que você falou, de não conseguir ficar em lugar fechado. Falta de ânimo, sabe? Quando você levanta, mas quer voltar para a cama. Não estou falando de canseira, estou falando de falta de ânimo mesmo. Porque também, às vezes, eu também falo, não, eu quero ficar mais 5 minutinhos. Não é isso, é a falta de ânimo. Não querer falar com ninguém, não querer se relacionar. Relacionar, não estou falando de relacionamento amoroso. Não querer se relacionar. No trabalho, não querer conversa com ninguém. Então, é você se fechar numa bolha. Então, isso começa o sintoma assim. Vamos aprofundar mais? Vamos chegar numa depressão forte? Como que o psicanalista sabe que a pessoa está numa depressão forte? A primeira pergunta que ele faz é: você tem vontade de tomar banho? Essa é uma pergunta X. Caramba, eu nunca pensei nisso. Na depressão profunda. Por quê? O depressivo, nesse estado, ele não toma banho. E para ele tá tudo bem. Então, se ele falar, não, cara, não sinto nem vontade de tomar banho, a gente entra com carta para psiquiatra também. Nós iremos tratar, mas já precisa entrar com medicação para aumentar a serotonina, né? Falando em medicação, já vou entrar nesse parâmetro, existe muito preconceito. Eu não quero tomar medicação porque eu vou ficar viciado, porque depois eu não vou ficar tomando pro resto da minha vida. Não é isso. Existe o desmame. Nós estamos falando de uma massa onde tem hormônios, onde tem enzimas e que muitas vezes fica desregulada. E só o remédio para regular. Eu falo muito com os pacientes de velocímetro, né, do carro. Então, o depressivo, ou ele está muito para baixo,
ou ele está numa euforia extrema. Então, o que o remédio ele vai fazer? Ele vai trazer você ao centro, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas nunca ao extremo. Então, isso que o remédio vai fazer. Existe desmame? Sim, existe o desmame e você não vai ficar viciado para esta vida. Eu comparo muito assim. Você não toma remédio para dor de cabeça? Você não toma remédio para dor de estômago? Você não toma remédio para coluna? Por que você não vai tomar remédio para enzima do cérebro? É a mesma coisa. Tem remédios para a coluna, que é a base de codeína, que viciam. E aí? A gente tem que pensar nisso também. É uma questão que a dor de cabeça a gente sente, né? Dores a gente sente, mas a dor emocional a gente não sente. Sente? Não sente. Porque. Sente. Não, assim, não, eu vou falar por mim. Não sente porque a gente não enxerga. Então, aí chega na profunda para enxergar. Exatamente. É um tipo, Aí tem é um que ter a tipo de meditação. dor que a gente não enxerga. Então, quando a gente não enxerga, a gente não sente. Só vai sentir quando a faca já tá no último aqui. Então vamos lá. Como que começou o seu processo? Isolamento. Raiva em excesso. E a raiva em excesso é um cavalo chucro. Você não segura, né? E eu conseguia segurar. Mas isso estava virando o meu peito um vulcão. Até explodir. Até explodir. E aí a explosão é lava para todo lado, né? Então assim, e mesmo assim, identificar isso como uma dor era difícil. Porque na verdade eu tinha microerupções. Cite um exemplo. Meus filhos. Ia lá e derrubava água no sofá. Era uma reação de acolhimento, mas com um pouco de dureza. Então, o meu acúmulo de raiva, o meu acúmulo de estresse, ele vinha nessas micros. E aí, quando vinha uma situação realmente a qual eu não gostava mesmo, aí era uma coisa mais dura. Eu não gritava, mas o vulcão vinha em palavras duras. Então, assim, são comportamentos nocivos. Esses dias eu vi até, eu tava até no parque andando, eu vi um exemplo, cara, eu não cheguei nesse extremo, mas eu me vi muito nisso. Tava uma criança no balanço, e criança pequena, é corajosa, ela não tem medo. Não, né? criança não tem noção do perigo. A criança balançando, e do nada, ela balançou e fum pra frente, ela se jogou pra ver o que ia acontecer. Provavelmente devia ter visto aquilo numa televisão e falou, cara, vou fazer. E assim, ela quase bateu a cabeça no chão. E tá tudo bem. A primeira reação do pai foi gritar com ela. Pô, vai se machucar, não sei o quê. Cara, eu não devia dar 3, 4 anos pra criança. Ele foi acolher? Foi. Mas com a cinta psicológica na boca. E isso já causou um trauma. Um trauma aonde a parte dele, a aventureira de descoberta, Vai ser estagnada. vai ser estagnada. Então, assim, o meu processo começou nisso, começar a enxergar nisso. E assim, eu fui empurrado pra ir. Tipo, ou vai ou não vai dar nada certo. E aí, vou falar pra você que o meu começo de tratamento foi um saco também, porque eu sou uma pessoa muito desafiadora. Então, assim, você pergunta alguma coisa, eu vou debater. Se você me dá um ponto de vista, eu vou debater. E é uma coisa que eu aprendi a não falar de culpa, mas você vai falando, reclamando, até o momento que ou você vira o ouvido e você começa a se ouvir, e a reclamação realmente começa a virar uma conversa, porque você nunca reclama de você. Sim. E esse foi o meu ponto. E acho que é o ponto de quase todo mundo. Ninguém nunca reclama de si próprio. Ninguém fala de si próprio. Sempre está em alguém. Aí eu começo o julgamento e culpa. E aí eu acho que o papel do psicanalista, do psicólogo nisso é fundamental, porque é nesse momento que muita gente, eu acho que desiste. Existe uma fase da terapia que a pessoa ela tende a desistir. Por quê? Eu vou usar essa palavra. É uma fase chata, aonde a terapeuta começa a cutucar a ferida. E vem a autonegação. Eu não sou isso. Ela é louca. Imagina que eu faço isso.
Então, eu falo que é a fase a partir entre o 4º e o 6º mês. A pessoa tende a desistir. Desistiu? Tudo bem. Não estava preparada para o momento, mas com certeza ela retorna. Eu falo que é uma fase de pouso. Eu passei por isso. Eu comecei o meu primeiro tratamento em 2014 e eu fiquei 7 meses. E eu desisti por isso. Eu lembro até hoje, eu tenho uma memória idética muito boa. Eu lembro até hoje, eu falei pra psicóloga, eu não tô vendo o resultado no seu trabalho. Não vou vir mais. Nossa. Tipo, bem sutil, né? E aí eu não voltei mais mesmo. E isso demorou... Faz 2 anos já, então 2022. Demorou 8 anos pra eu voltar. Caramba! 8 anos. Bastante. E nesse intervalo eu tive síndrome do pânico, burnout, eu não sei identificar a diferença de uma para outra, mas eu não conseguia sair de casa. E o gatilho para isso foi aquela greve de caminhoneiro, que estava sem combustível, e eu fiquei preocupado do meu filho não ter o que comer. Um negócio banal, porque não ia acontecer nada. Mas me deu gatilho. Eu travei e não saí de casa. Eu fiquei 1 ano praticamente sem sair de casa. 1 ano? 1 ano. A sorte que eu conseguia trabalhar remoto na época, mas assim, as poucas vezes que eu saía... Teve uma vez que eu precisei ir para São Paulo e eu fui de carro. Eu dentro do carro, sozinho, preso no trânsito, eu comecei a passar mal. Me deu crise de ansiedade e eu quase levantei, saí do carro para sair correndo. Eu tive que sair do trânsito e voltei, porque a clausura do trânsito me gatilhou isso aí. É engraçado que parece que vai fechando. Vai fechando. Ônibus, então, eu tenho trauma até hoje. Tanto é que assim, para entrar no ônibus, eu entro e já sento no corredor, sempre próximo da porta. Porque se der alguma coisa, eu saio. Na realidade, você tem que ver um ponto de escape. Um ponto de escape. Aonde você vai. Eu saio. Então assim, ainda tenho, hoje em dia não, ainda tenho pavor a ônibus cheio, tenho pavor a metrô cheio. Se o metrô para embaixo, ele tá no túnel, parou no meio de uma estação para outra, eu já começo a suar frio. Não saio mais correndo, mas ainda tem resquícios ainda e ainda vai ter. Eu acho que é uma coisa que eu tenho que ainda tratar com muito carinho ainda ver bastante coisas. Mas eu passei por tudo isso. Aí depois de 8 anos eu voltei. E assim, os primeiros 6 meses foram punk. Mas foram desafiador para você, para demonstrar ou aceitar que você estava precisando de uma... Eu acho que foi um ciclo. Primeiro foi saber vomitar para fora tudo. Situações desafiadoras, coisas do trabalho, família, sempre a culpa era de alguém. Eu acho que assim, é esse processo de você vomitar. E aí até o momento, porque assim, eu vou falar por mim, não dá pra generalizar. Mas pra mim, o que foi a terapia? Foi falar com 2 tampões no ouvido. Ou seja, eu não falava de mim. Eu me colocava no papel da vítima, das circunstâncias de tudo. Problema de relacionamento profissional, eu sempre fui uma pessoa que eu achava que eu respeitava a hierarquia. Mas no fundo, eu não respeitava. Eu sabia a linha tênue que eu podia ir com uma pessoa acima de mim, mas assim, eu sem querer eu desafiava. Por achar, e em alguns momentos ter um conhecimento mais profundo da situação, mas eu ultrapassava aquela linha. Então assim, foi esse processo. A gente fala, pra mim foi com 2 tampões no ouvido, você só fala dos outros. E aí, com o tempo, vem essas provocações. Que foi onde eu começava a jogar almofada, né? Não na pessoa, é óbvio, gente, violência não pode. Mas eu jogava almofada, ficava brincando que ia jogar pra cima, pra fora da janela. E aí você começa a sentir que ela tá mexendo na porra da ferida que tá no teu braço e vai fazer sangrar. E a ferida é sua, não é de ninguém. E o medo da explosão? Porque você mesmo, né? O Tutu usa um bordão, o Hulk que existe em mim, né? Então lá dentro é bom que assim, a explosão era pra mim. Eu sabia que se eu explodisse não ia ter problema. Mas eu não estava explodindo com indignação com alguém
pela revolta da situação, era comigo. Então, chegou num ponto que essa ferida, eu falei, puta, peraí, tem sentido nisso. Foi onde eu cheguei um dia em casa, eu resgatei todo esse primeiro período de terapia que eu tive e falei, eu não vou desistir agora. Tem um motivo para ir. Aí eu fui pesquisar o porquê que acontecia isso. Eu fui entender do processo de transmissão, fui entender como é que funciona realmente a questão do ouvir. E por incrível que pareça, ninguém te ouvia em casa? Ouvia, mas é diferente. Muito diferente. É muito diferente. Não é a mesma coisa, galera. Você tá... Foi o que eu falei. Eu fiz muito happy hour na vida, saía muito do serviço, ia para barzinho. E eu falei, cara, às vezes eu falava muito mais com o cara que me servia uma cerveja do que com a psicóloga. Eu tratei com uma psicóloga junguiana. Depois eu fui entender como é que eram as linhas disso aí, para entender também o modo de tratamento e tal. Mas eu falei, poxa, o que aquele cara tá agregando para mim? Nada. Às vezes o cara tá tão ferrado quanto eu, vai concordar e a gente vai ficar nesse círculo vicioso eternamente. Isso é verdade. Eu falo que você passar por terapia é você conversar com uma pessoa estranha, aonde você pode falar tudo e onde não vai ter julgamentos. E sim acolhimento. Óbvio que às vezes a gente quer dar vontade de dar uns tapas na cara, mas não pode. Dá tudo certo. Eu falei, já dá quase cometi homicídio do pensamento. A gente vai chegar no paciente vice-versa. Eu já imaginei muitas vezes jogando a minha terapeuta pela janela, coitada. E ela vai participar aqui também, então eu preciso pegar leve. Mas a gente fala que é o acolhimento. Não existe, para nós terapeutas, não existe a diferença entre uma unha quebrada e um braço quebrado. A dor é a mesma. A dor é a mesma. A dor é a mesma. E é pessoal. E é pessoal. Cada um sabe aonde pesa. Só entrando num gancho de dores, né? Eu tive uma paciente de 8 anos que cometeu suicídio. 8 anos. Aí você fala, o que uma criança de 8 anos tem de dor? Emocional. Só pra tá mensurando o peso. O que uma criança de 8 anos tem? Muita. Tem a mesma dor que um cara de 50 que vai lá e comete o suicídio. Quando essa criança apareceu na minha vida, eu não atendo criança, mas ela acabou caindo no meu colo e vamos. Foi o meu primeiro processo de falar, não quero mais isso. Não quero mais ser terapeuta. Mas aí você vê que era o processo dela e tinha que acontecer, teve o acolhimento e acabou. Mas é mensurando a dor. De 8 anos para um cara de 50, 60, que talvez a empresa quebra, ele vai lá e se joga da janela. É a mesma dor. Talvez aqui até mais forte que aqui. Então, é esse processo de colocar a dor para fora que a terapia faz. E como não absorver essa dor para vocês? Terapia. Ou seja, o terapeuta faz terapia. Terapeuta faz terapia. Lógico, a gente tem técnica de não absorver isso para nós. Né? Tem que saber que existe uma barreira. Ali você está ali para ajudar, para acolher, trilhar o caminho junto. Eu falo para meus pacientes, me dá a mão, que nós estamos juntas. Aqui é um caminho. Mas permita-se. Não entra fechada. O desafio é esse, se abrir. E vou falar, gente, é paciência. É paciência. Vai dar vontade de desistir, vai. Da segunda vez também, vou falar por experiência própria, deu vontade de desistir. Da raiva. Porque você começa, dentro do processo que eu falei que eu tava com tampão, esse tampão ele vai se dissolvendo com a sua vontade. Sim. O tampão do ouvido não vai sair, porque o processo é como você tá numa caverna. Você não vai sair da caverna para andar. Para mim a terapia foi sair da caverna para ficar de frente para ela, para ouvir o meu eco. Eu acho que foi a primeira coisa que me fez abrir o olho, foi ouvir o meu eco.
né? Eu soltei até um story essa semana que eu tava no meu momento download no banheiro e me veio o mito de Platão da Caverna, de sair pro mundo. Eu falei, mas antes de sair pro mundo, é bom se ouvir, porque a hora que você se ouve, você entende muita coisa. Sim. Então, assim, antes de virar o rosto pro ladinho bonitinho da história, você tem que olhar para você primeiro. A gente pode errar, é permitido errar, mas, assim, o erro é uma lição. Se a gente errar, é igual a escola. Errou, passa a borracha, escreve de novo. Sim. A diferença é que os erros da vida, eles não se apagam. Mas eles vão estar lá porque viram um livro de história. Então eu pensei, poxa, foi muito bom, porque nesse meu processo o meu próprio ouvido destampou sozinho. E aí eu fui entender o porquê das cutucadas. Porque não trata dos outros, é a gente. Sim. E muitas vezes o defeito que você está vendo no outro É meu. é o seu. Porque a gente espelha aquilo que a gente faz. Se eu acho que eu tenho muito julgamento, é porque eu estou julgando alguém. É Sim. Natural, a gente não enxerga. Eu até falo, né? Quando você faz assim, tem 3 apontados Tem pra 3 você. apontados. Forma a mão aberta. Sua mesmo, louco, para te dar um tapa na cara. E aí as coisas fluíram. Lógico. Teve dor no processo? Teve. Muita. Não é fácil. Teve sofrimento? Teve. Teve acontecimentos que pioraram as coisas? Teve. Mas eu vou ser sincero. Se eu tô aqui hoje fazendo isso, é porque a terapia ajudou. A terapia, eu falo que ela é dolorida, mas ela é libertadora. Quando você tem um autoconhecimento, você consegue lidar com o externo. Isso te traz uma liberdade sensacional. Você falou da parte de voltar, né? O que errou do passado. Aí eu entro na terapia de gatilho. Na terapia de gatilho, eu não trabalho o passado, eu trabalho o presente. Então, o que está acontecendo? Eu estou com crise de pânico. Tá, mas o que está trazendo a crise de pânico? Então, eu puxo do paciente o hoje. Através do hoje, eu consigo acessar o passado, sem voltar lá. Sem ela falar, quando eu era pequena, minha mãe brigava muito comigo, me trancava no quarto. Não, eu nem toco nesse assunto. Naturalmente, na terapia de gatilho, eu trabalhando hoje, a gente resgata alguma coisa do passado. Uma coisa que eu falo assim, o passado, você consegue voltar lá agora? Não. Na época que, né, dando um exemplo clichê, minha mãe me batia. Você consegue voltar lá e falar assim, não me bate? Não, você não consegue, certo? Ficou aquele traumazinha por alguma coisa. Mas você consegue, através da terapia de gatilho, hoje, tratar o seu hoje, o que acontece ao seu redor, o trauma que ficou lá. Então eu falo, é uma transformação, não é uma mudança. A mudança, eu chamei um caminhão de mudança, ele pegou e me levou para outra casa. Mas se eu quiser, eu posso chamar ele de novo e voltar para a casa que eu estava. A transformação, não. A transformação, você rasgou o seu passado e não tem volta. Por isso que a gente, na terapia, a gente coloca... A maioria dos terapeutas tem borboleta tatuada. Por quê? A borboleta, ela consegue voltar no casulo? Não. Não consegue. Então, ela tem a transformação. Transformou, ótimo, vamos para frente. Não tem como voltar. Um outro exemplo de transformação que eu uso muito é a mulher grávida. Ela teve o bebê. Ela acabou de ter o bebê. Ela consegue colocar esse bebê após 5 minutos de nascimento de volta para a barriga? Não. Não consegue. Então, ali já começa a transformação. Então, a terapia, ela é uma transformação. E esse negócio da borboleta eu acho impressionante, porque assim... A lagarta, antes de virar borboleta, ela se fecha. Sim. Mas as semanas antes dela fechar na crisálida são os piores momentos, porque ela tem dor. Muita dor. E eu até hoje sou curioso para saber como é que sabem que ela tem dor. Mas é estudo científico isso. E imagina também... Ela sofre. O pânico. E Predador. Ela não sabe o que está acontecendo no externo.
ela sofre. E sofre muito, porque ela não consegue andar, ela sofre, o corpo começa a encolher. Isso é um outro bicho diferente. E aí é um processo tão legal e tão bonito, porque assim, aonde ela se pendura na crisálida, pode bater o vento e a chuva não cai. Não cai. A não ser, lógico, que vai algum animal ali, bate, ou se tiver na cidade, é difícil ver hoje borboleta fechada assim, sim, né? Vai lá e arranca, mas assim, naturalmente falando, logo que ela se fecha na crisálida, ela não sai dali e nenhuma força da natureza, a não ser mecânica, tira ela dali até sair. E eu comparei isso muito com o meu processo de ser uma lagarta, sofrer pra boné e falar, porra, chega de sofrer, né? A gente fecha a casinha pra voar. E é o que a gente faz, tem que voar. Sim, tem que voar. Só que aí eu falo por experiência própria de homem, né? A gente se fecha tanto na crisálida que a gente deixa de ser lagarta e também não vira borboleta. E fica ali, estagnado. É onde a gente acha que a carreira profissional não tá andando, o casamento tá uma bosta, a gente não para com ninguém, né, namorando, sai de relacionamento como se a gente trocasse de roupa, futilidade, bebida todo dia, problema financeiro, pegação, problema financeiro. E a gente não entende o porquê. Existem muitos porquês, muitos são crenças e assim, não é banalidade se tratar. Eu acho que, até por eu acreditar também que muita doença física também é 100% emocional, isso deixa a gente muito leve para poder também olhar para o nosso físico. A gente deixa de se julgar também para aceitar, porque a gente faz muita coisa na força do ódio. Muita coisa. A gente se olha no espelho e fala, puta merda, como é que eu me deixei chegar nesse momento, né? Que aí eu falo que é o poder da mente. A mente, ela não te ajuda, ela te julga. Então, ao invés de você ver no espelho e falar, caramba, eu tô com sobrepeso, o que eu posso fazer para melhorar? Que hábito que eu tô tendo isso? Não, tua mente fala, porra, você tá gordo. Sim. Olha como você tá feio. Olha como você tá ridículo. Você não dá a solução, você já se enterra. Eu tenho essa questão de conversar com a mente, entender a mente, porque ela não cala. Então, assim, a gente tem que se desvincular nela para começar também a fazer bastante coisa. Então, a gente sair desse auto-julgamento, é como você falou, você tem um termômetro do isolado e do eufórico. Sim. Né? E são dois extremos. Precisa ter o equilíbrio. Estamos aí para isso, né, Tutu? Estamos aí para isso. E aí, Tutu, agora vamos tirar esse foco. Como é você fazer um podcast com uma terapeuta e mulher? Que vai te mexer aí. Só cuidado, não vai mexer, né? Senão vai virar proctologista. É legal, é um desafio. Eu estou estudando para isso também, então ajuda bastante. Eu tô em transição de carreira. Não sei se eu vou fazer a carreira, mas eu acho que base... A gente, quando quer ajudar alguém, esse podcast é para ajudar alguém, a gente também tem que se capacitar e se ajudar e se capacitar. Então, assim... eu falo para mim, daqui a alguns meses, alguns anos, seremos 2 terapeutas. E vai ser uma experiência legal. É a trava de falar. Eu acho que isso é importante. Acho que a gente tá tirando o selinho do Inmetro hoje para falar. Acho que é o começo de tudo. Vai ser bom. Vai ser muito bom. É um canal que é inovador. Eu, assim, a hora que você deu a ideia, eu fui pesquisar, não tem ninguém que fala disso. Aí eu vou falar uma questão que pode ser um julgamento e eu estou tratando isso para não ser julgamento mais. Para quem fica um pouquinho de tempo stalkeando a porcaria da internet, a gente vê muita mulher falando de casos de sofrimento, e a gente vê pouco homem falando. Né? Passei por isso. E eu tenho uma questão de exposição pessoal muito, muito particular. Assim, eu não acho sadio... a gente botar a bunda para fora da janela e falar da nossa vida. Sim. Né? Mas eu entendo que, assim, o homem é muito reservado e a mulher, vocês têm uma coisa que nós não temos, vocês têm um amor passional muito latente. Então é fácil E hoje eu entendo, eu via com muita repulsa. E assim, eu vejo muita balança desequilibrada. Então, quando você fala que esse podcast não é só para homem, me deixa muito feliz, porque, assim, por mais que seja... a gente queira trazer o público masculino não para colocar a bunda na janela, mas para começar a se enxergar, esse podcast é para mulher também. Sim. Para ela ver que não existe só o homem narcisista, porque a mulher que se expõe demais, ela é também narcisista do cacete.
Com certeza. E assim, não existe o lado fraco da história. A fisiologia masculina e feminina é diferente. Antropologicamente falando, a mulher só se ferrou na mão de homem, ainda se ferra muito, mas assim, de uns tempos pra cá, e é uma coisa pessoal, tá? A gente não tem julgamento nenhum nesse ponto, é uma opinião minha, que isso fique bem explícito. A balança desequilibrou. Então assim, e eu acho que nós homens permitimos que essa balança desequilibrasse pelo maltrato que a gente fez. Mulher não tinha opinião, mulher tinha que fazer tudo. E essa libertação também, sem equilíbrio e sem preparação, trouxe um desequilíbrio muito grande. A mulher hoje acha que ela não precisa de homem na vida dela. E a gente ainda continua dando muito subsídio para isso. Suficiente. E é bom isso. Então, quando se tem o equilíbrio, exatamente. Quando se tem o equilíbrio. Eu brinco, né? Quando eu era casada, eu sempre matei barata. Sempre. Só que quando eu era casada, eu jamais matava uma barata. Tipo, eu gritava, fazia escândalo. Por quê? Eu falo a energia masculina, né? Eu não podia entrar na energia masculina. Então, eu acho que tá tendo esse desequilíbrio, né? Então, assim, é o espaço pra gente falar. De novo, o podcast chama Papo Cueca, mas é pra todo mundo. Homem tem muito problema de relacionamento. A gente acha que, por estar com alguém, o ouvido daquela pessoa é latrina. Que a gente pode jogar merda toda hora só porque a pessoa ama a gente, e não é assim, e vice-versa também. Mas eu, por experiência própria, posso falar hoje que as palavras de um homem ferem mais do que de uma mulher. Então, é isso. É um equilíbrio que a gente quer trazer. Então, assim, quando eu vi esse podcast, eu falei, é a hora da gente botar esse trem pra fora. Uma louca falou, vamos? Vamos, assim, eu sou louco por um desafio. Eu topo tudo. Se aquele desafio entra em mim e eu vejo que vai dar resultado, eu não refugo. E é uma coisa também que eu tive que aprender comigo, porque eu também nunca falava não pra nada. E eu fazia muita coisa insatisfeito por não poder falar não. Então hoje eu vejo que o negócio não vai encaixar, eu falei, e é um desafio legal, eu falo, não vou entrar. É a mesma coisa, fala, você entra numa sala numa jaula do leão pra pegar uma bolinha ali pra mim, falava, entrava. Saía tudo fodido, mas entrava. Tipo, eu posso. Então. Eu tenho poder. Mas eu falei, pra quê? Deixa lá. Eu não vou me machucar mais pelos outros. Eu posso fazer por mim, né? Mas é um desafio que eu vi muita luz. Então, assim, bora. Então, assim, é o que eu quero. É dar espaço para falar e não se expor em julgamento. Tipo, não vou vir aqui falar do meu relacionamento, que o casamento foi uma bosta, que a pessoa é má, não. Houve coisas boas e coisas ruins, como sempre tem tudo. O que a gente pode trazer de experiência? A minha contribuição aqui é que eu sou a cobaia, por enquanto. Por enquanto. Mas uma cobaia que tem uma experiência de vitória. Sim. E eu falo, assim, modéstias as favas, eu tenho uma vitória muito grande. E é isso. E a gente não vai perder a masculinidade por isso. Jamais. Quando eu falei que eu tenho um lado feminino muito latente, todos nós temos. Como a mulher também tem um lado masculino e precisa ter. Nós temos estrógeno, nós temos testosterona na fisiologia dos dois. Logicamente, a mulher não vai ter testosterona no nível que um homem tem, biologicamente falando. Sim, mas tem. Nós temos glândulas mamárias, a gente só não amamenta. Então, assim, é equilíbrio. Então, assim, eu quero que as pessoas vejam, e eu vejo muita profissional da área dando muita visibilidade numa coisa que ela deveria estar tratando. Sim. Então, assim, é uma vitrine de exposição que está tornando as coisas muito extremistas. E a gente está num mundo hoje que é tudo extremista. A gente vive num país extremista, a política é extremista, o esporte é extremista. A gente está mais preocupado hoje em brigar antes de um jogo de futebol, falando de comportamento masculino, do que, por exemplo, cobrar um hospital que você levou teu filho e não tem uma seringa. Pois é. Então, assim... mas acontecia isso antes? Acontecia. Mas era camuflado. Mas assim, tá muito mais escancarado. E aí que eu falo, a internet, a tecnologia, ela permitiu a gente ver
muitas coisas que a gente não via. Ah, mas antigamente não era assim. Era. Ah, onde eu morava antigamente não era violento. Era. Só não era divulgado. Era tudo camuflado. Não era divulgado. Então, assim, o podcast veio para trazer equilíbrio. Então, assim, terão convidados homens. O próximo episódio vai ter uma convidada mulher. Que também, se não fosse ela, a gente não teria se conhecido e não estaria aqui. Verdade. Então, assim, o segundo episódio vai ser bom. E para quem tá lá no Instagram, siga. É @papo _cueca _oficial. A gente postou essa semana lá. Não foi um making off, mas foi uma apresentação. E eu não sou nerdão, mas eu sou bem geek. Né? Então, assim, eu até fiz uma brincadeira que esse primeiro episódio eu correlacionei com Star Wars, até botei a Karina de Darth Vader no final. É verdade. E o porquê? E aí eu segui a trilogia inicial, não inverti, e coloquei lá o episódio 1 como uma ameaça da cueca fantasma, fazendo uma analogia ao primeiro episódio de Star Wars. Por que a cueca fantasma? Porque nós somos fantasmas para nós mesmos. Sim. Então, assim, a analogia lá foi muito bem-vinda. A gente se esconde da gente mesmo, a gente expõe uma pessoa para a sociedade qual nós não somos. E 95% da sociedade mundial hoje, se homem e mulher, nós expomos pessoas que nós não somos. Sim. Que é um conceito de falso eu que eu estou estudando e a gente vai conversar bastante aqui também. Então, assim, o tema da ameaça da cueca fantasma não foi por acaso. E aí correlaciona com isso que a gente falou. A mulher se expõe muito mais. Porque ela tem uma vontade que nós não temos de se olhar e se tratar. E de quebrar essas correntes que a gente coloca a vocês. A gente quebra paradigmas. Então, esse podcast para mim é uma realização de uma coisa que eu estava buscando há muito tempo. Juntos pro Papo Cueca. Isso aí, gente. Até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada. Beijo gostoso e beijo do gordo. Beijo.